isto agora pode mostrar. E é com orgulho, satisfação enorme. Eu já não lembrava mais, ainda bem que ele me lembrou, porque barbudo assim, como é que eu ia lembrar? 30 anos atrás, certinho, né? 30 anos atrás, o Baena foi nosso aluno. Também. Prazer em recebê-lo aqui, tá? Você faz aquilo que eu gosto e eu faço aquilo que você gosta, que é dar aula e estar com nossos alunos. Que coisa maravilhosa, rapaz. Não lembrava, mas nem por nada. Com essa barba toda aqui, como é que nós vamos lembrar isso? Estávamos iniciando, gatinhando aqui em Dourados naquele ano, né? Exatamente. E ainda assim, passou você direto na universidade e um monte de gente, né? Um monte de gente. Muito positivo a todos. E depois, um pouquinho mais para frente, outro Baena também, sim, o Maurício, né? Sim, que hoje é médico. Graças a Deus. Eu falei uma coisa aqui na abertura do programa e eu vi que você balançou a cabeça. Saúde e educação. Disse até que se nós cuidássemos melhor da saúde, não só no ensino público, não, mas também no particular, com certeza a saúde da nossa garotada seria bem melhor. E eu vi você balançando a cabeça, eu quero até que você comente. A gente comenta nesse sentido porque é o seguinte, por exemplo, disse da profilaxia, ou seja, quando você antecipa as necessidades, você evita que tenha que consertar mais tarde. Exatamente. Neste caso em especial, vamos dizer o seguinte, as escolas, tendo lá o médico, o dentista, tendo lá o acompanhamento das supervisões para saber como é que anda a criança, levando ela para fazer uma análise oftalmológica, todos esses acompanhamentos, inclusive psicológico, dependendo da necessidade, antecipam um monte de coisa, porque o professor em sala de aula, ele não é somente um professor, ele é mais que isso, ele é um acompanhante, ele é um observador, é um educador no seu sentido mais profundo, e vendo então o que acontece com a criança, ele percebe, ele capta que as coisas não estão indo bem, e aí na medida em que ele observa essas relações, ele solicita aos pais, ou mesmo encaminha, para que essa criança possa ser auxiliada antes que o mal-humor aconteça. E com relação à saúde, então, melhor ainda, que tudo aquilo que a gente antecipou evita de ter que gastar mais tarde. Por exemplo, se a gente faz todo o cuidado com a dentição da criança quando vem chegando, que é o selante, aquelas coisas todas, o resultado disso é que a criança passará longo tempo sem ter que ir ao dentista para fazer conserto, só manutenção. E isso é um gasto muito menor para a educação, para a saúde, do que seria de forma geral. Quando você fala, por exemplo, de médico na escola, dentista, psicólogo, não quer dizer necessariamente que ele fique lá dentro, né, todo o tempo. Basta que, em havendo a necessidade, convoque, ele está lá. Não é verdade? Não é necessário, porque senão imagine, toda escola tem um médico, não sei o quê, e a longe já não vai bem com o pouco que tem, mas nesse sentido, quer dizer, ter à disposição, isto Exatamente. Precisando, não é? Ter à disposição, porque aí o que acontece? A municipalidade, prevendo então essa antecipação de necessidade, ela cria os postos, como já existem, e providencia para que neles as crianças tenham acesso rapidamente, conforme a circunstância de cada um. Nesse caso, o que acontece? Toda a antecipação desse parque faz com que essa criança desenvolva-se com saúde, com adequação, com toda a possibilidade que a juventude lhe permite. E o resultado disso é que ela crescerá, então, com muito mais trato, muito mais cuidado e terá menos propensão a doenças e, naturalmente, seu desenvolvimento educacional e intelectual será muito maior. E agora, voltando um pouquinho, porque eu vou explorar bastante você, que eu vi que você entende bem de políticas públicas, principalmente na área da educação, tudo que está acontecendo com o IDEB, um monte de coisa em nível de país. Aliás, coincidentemente ou não, ontem eu estive no gabinete da Marinese e ela falava desse problema que você disse aí, que realmente a federação ela não está cumprindo com o papel dela de mandar o que deveria mandar. E outra, faz leis. Vocês compram aí, eu não quero saber, vocês compram, coisa horrível isso. Mas vamos falar um pouquinho de você primeiro. Você disse que tem um irmão que também é professor? Sim. A esposa também é professora. Tem, mas quem que era? Acho que é o cunhado também. Também outro cunhado.
Enfim, a família quase que toda é professora. E agora eu quero saber de onde é que veio essa vontade de ser professor. Na família, antes de você, já tinha seus pais ou tios, lá sei quem lá que era professor, e você falou, é aqui que eu vou caminhar. Não houve exatamente isso. Embora que minha mãe fosse sempre uma pessoa muito preocupada com a educação, com a religião e tudo mais, ela nos deu formação como professora de religião, vamos falar assim. Isso nos deu a condição de perceber como eram essas coisas. Mas teve alguém, sempre tem alguém no ano passado, Sempre tem. que incentivou, que deu uma ideia nova, que abriu os horizontes. E aí a gente começou a pensar, por que não ser professor? Porque é uma profissão. Quem é esse aí, da família? Não, eu conheci na cidade de Autônia. O nome dele Lá no Paraná. Isso. Era um professor de história também, por sinal. O nome dele, Jairo Alves Bonfim. Até faz muito tempo que eu não vejo mais. Nem sei o que é feito daquele nosso querido irmão. Mas ele nos abriu os horizontes e a partir dali eu me interessei e lutei muito mesmo para conseguir chegar a ser um bom professor. Não sou dos melhores, mas sou um bom professor. Pela forma e pela quantidade de vezes que já ouvi você falando que te requisitar, tem que ser muito bom. Baianas, eu achei interessante, né? Nessa visão sua, o pai fica meio que escondido, parece que fica na retaguarda, né? Porque você puxa a mãe que nos orientou no campo da educação, a mãe que nos orientou quanto à religião. Onde é que está o pai nessa história aí? O pai foi a luz que guardou-nos, porque ele é o guarda-chuva. A mãe é o interior. Isso, a exato. mãe é a essência. O pai é o guarda-chuva. Sem ele, não há proteção à família, não há segurança, não há limites. Por isso que o apóstolo Paulo, inteligentemente, ele coloca o pai como esteio da família, né? Ele não coloca aquele como braço que vai, não, o esteio. Ele estando bem firme lá embaixo, a mãe trabalha direitinho. E qual era a religião que a mãe te orientou? No caso nosso, era católica. Foi ela que nos orientou nesse caminho. E esse volume de igrejas que tem por aí agora, e às vezes até com muito escândalo, e depois eu vou te comentar um negócio que eu ouvi hoje, certo? E aí eu vou comentar, mas fala aí dessa quantidade de igrejas que em 83, quando você estava conosco, não tinha nem 10% dessa quantidade aí. Isso é verdade. Mas também a nossa sociedade douradense cresceu muito. A população, desde aquele tempo, quase que chegou a duplicar, vamos dizer assim. Lógico que nem tanto, mas vamos dizer o seguinte, é uma coisa que eu costumo falar com a minha esposa, antes na igreja do que fazendo coisa errada. Antes na igreja do que fazendo coisa errada. Um dia andando com um amigo, advogado, esses Cooper que ele faz aí, e ele falou para mim, Bené, já passamos 5, 6 igrejas. Eu falei, melhor do que os bares, mas hoje em dia eu não estou pensando nisso não, porque a coisa está ficando tão feia que daqui a pouco o pessoal que está lá dentro começa a sair. E o que eu ouvi hoje foi o seguinte, um amigo falou, Bené, você vê como é que são as coisas, né? Aquele pastor tripudiou em cima dos fiéis, transava, adulterava com as mulheres, chegou até a traficar, certo? E fazer conluio com os traficantes, etc. e tal. Ninguém fala nada, né? Se fosse um padre, estava perdido no mundo. Eu falei, isso é um bom sinal para os católicos, péssimo sinal para os evangélicos. Porque a pessoa já começa a dizer, é isso mesmo que você está esperando? Que esperava outra coisa? Não. Então, do lado de cá, quando acontece, vira um fuzuê dos infernos, eu vejo assim, parece ser um bom sinal para o lado dos católicos, você não vê? Olha, que é tão difícil acontecer, não é? Vamos colocar no outro patamar. Eu diria que qualquer cidadão, qualquer ser humano que seja convidado a assumir uma agremiação religiosa, qualquer que seja, e nesta localidade ele desfere, ele machuca, ele prejudica, ele altera a palavra de Deus, é uma pessoa doente, é uma pessoa que vai sofrer muito, porque na lei de Deus ela é uma só, ela é reta. Nós podemos aqui na terra criar o que a gente achar melhor, mas na lei de Deus é uma coisa só. E para ver essas coisas. E para corroborar o que você vem falando e já te interrompendo, vamos colocar aquela frase bíblica que diz, os escândalos vão vir.
Mas ai de por quem vem esse escândalo, não é isso? Exatamente. Ai por quem ele venha. E nós estamos na época da separação do trigo e do joio. Tá? Nós estamos vendo realmente que quem é bom, como eu disse, quem é bom está ficando cada vez mais bom. E quem é mau, a gente não acredita que é capaz de chegar a tamanho desastre humano, social, pessoal. Está muito triste isso. A sociedade nossa, ela vai sofrer transformações e está se transformando. Mas tudo tem seu tempo. Né? Assim como eu não posso pedir para a criança assumir o lugar do adulto, eu não posso pedir para o bom assumir o lugar daqueles que ainda são muito poderosos e fortes, a ponto de causar todos esses males. Cada coisa a seu tempo. Para isso nós estamos aqui. Agora, é como disse aquela frase no início: posso mudar minhas ideias, mas não meus princípios. Exatamente. Minha família me deu para os outros seres humanos que aqui estão. Em sala de aula, você, na qualidade de educador que você mesmo se propõe, que eu acho que é verdade, porque o professor que é só dá aula, para mim não é professor, ele é auleiro. Tem os auleiros, e tem alguns que estão ali na marra. Tá porque não tinha outra opção e está ali, então não gosta do que faz. Esses é o joio danado no meio da educação que faz mal para a gente. E uma vez eu falei, se eu acreditasse em reencarnação, você pode ter certeza que na outra eu viria querer ser professor também. Perfeito? Porque eu acho que é uma espécie de continuidade de você em cada um deles. Hoje eu te vejo e falo, nossa, que maravilha, olha lá atrás, como é que uma sementinha estava ali. E talvez, inclusive, pelo jeito de nós darmos aula, que era bem diferente do que você tinha tido até então, né? Que o terceirão e o cursinho, eles são realmente totalmente maravilhosos. Então, falando, porra, é isso que eu quero, né? É esse negócio aí, não é? Eu não posso negar que realmente a forma diferente que se tem aqueles testemunhos antigamente, ele criava necessariamente uma intencionalidade, que era chamar a atenção para aquilo que realmente precisava. Foco maior na necessidade do aluno, e não só tão somente no currículo, ou tão somente nos valores, ou tão somente naquilo que se chama de ensinar. Aquilo era ótimo, a gente trocava ideias, participava da sociedade, falava sobre outras situações também, e estando, inclusive, ao lado desse processo educacional. Isso desperta e despertou a vontade da gente. Eu não posso negar que a semente foi lançada. Mais que isso, ela deu os seus bons frutos. Haja vista que, no meu caso, pelo menos, na rede municipal estadual, eu sou alguém que já trabalhou com carinho de alunos. E sempre bem, né? Graças a Deus. Escuta, falando nessa história da boa educação, etc. e tal, o que você acha dessas cotas hoje em dia, essas cestas básicas, esse paternalismo que, no meu entender, é um paternalismo gratuito, que poderá nos custar muito caro ali para frente. Outro dia, o governo estava reclamando que os alunos não entram na sexta série sem saber escrever, mas a questão é dele mesmo, ele que está motivando o pessoal a nem querer estudar mais. Veja quando você diz, Benê, com aquele terceiro lá, pá, ufa, entrei na universidade. Agora, se fosse por cota, se fosse porque era aluno de escola pública, aliás, há um contrassenso do governo em colocar a escola pública de qualidade. Mas, peraí, se é de qualidade, por que tem que ter cotas? Perfeito? O que você acha desse sistema de cota? Aliás, eu recebi, não sei se é verdade, que um novo presidente do Paraguai que cortou todas essas coisas, todas essas benesses que o anterior tinha, cortou tudo e está motivando o pessoal para o trabalho, para ganhar dinheiro de maneira ética, sóbria. É isso? Agora, será que nós vamos ter que aprender com esses paraguaios? Que não seria nada ruim ser irmãozinhos, mas... Tudo na vida é experiência. E todo governo lança as suas bases partindo de algum pressuposto. Então, cada governo que a gente já vivenciou, desde lá no passado, a nossa existência até recente, cada um deles lançou mão de alguma proposta que achou
mexer, né? Está aí, mas ninguém quer mexer. A cada tempo os governos têm que analisar os processos que eles estão fazendo e verificar se isso realmente está dando resultado, se este é o caminho, se isso está facilitando ou prejudicando a sociedade. Então, é muito difícil falar diretamente sobre as cotas, porque teria que ter, da minha pessoa, um estudo maior sobre o assunto e eu não tenho. Tá? Em situações há que alguns são favorecidos, mas há outras situações que prejudicam. Eu acho que prejudica. Né? Os meus filhos, por exemplo, o meu mais velho já foi para a universidade. Estudou sempre em escola pública. A última escola que ele estudou foi o Presidente Vargas. De lá ele saiu, fez concurso na Municipal Estadual e passou sem precisar de cotas. Passou direto, sem cota nenhuma. E ele não é negro, ele não é índio, lógico, mas não precisou de cota nenhuma. Aí está, tá vendo? Foi direto, não teve nenhuma dúvida, passou na E universidade. ele também vai ser professor? Só para seguir o ramo da família? Eu acho que no caso dele não. Ele tem outras intenções. E em que curso que ele passou? Sistema de informação. FGV. Então ele tem outras intenções. Né? Pode ser que naturalmente ele tenha algum momento lá na frente a condição de dar alguma aula. Mas o caminho dele é outro, né? Programação de dados, formação de programas, enfim, Perfeito. um monte de outras coisas que seguem na origem desse tipo de atividade. Agora, você não acha, e isso a grosso modo, até porque, como você bem disse, a gente não tem estudo profundo, a gente vê causas e consequências, não é isso? Você não acha, por exemplo, que o governo poderia incentivar de uma outra maneira a esse aluno que, por ser negro, por ser índio ou por estar numa escola pública, ele tivesse condições de entrar na universidade por próprio mérito, que o governo estabelecesse, não sei de que forma, de que jeito, mas eu vou colocar à disposição de vocês isso, aquilo e aquilo outro. Do que fazer com que esse aluno, sem o aporte devido, e que normalmente é eficaz para um aluno que estuda e por mérito ele entra lá dentro, ele vai acabar atrapalhando o desenvolvimento dos outros, porque há uma disparidade ali que para regular isso não é nada fácil. Daí uma das razões de porque a UEM está perdendo alunos para universidades particulares aqui. Porque ele se sente assim desprestigiado. E eu tenho notado, não sei se você vê assim, Baianas, que a diferença dos alunos da universidade pública para o da particular é a qualidade deles, independente dos professores que tem, do prédio, dessa estrutura física, etc. e tal, o que faz a diferença é a qualidade dos alunos. Então, agora, se a gente começa a enfiar a gente lá dentro pela via da cota, sem esse devido preparo anterior, é um prejuízo para todo lado. Neste caso, para poder corrigir esse processo e não precisar das cotas, seria preciso que a escola pública fosse tão eficiente quanto a escola particular. Tá? Nesse pensamento, eu não imagino a sala de aula com 4 paredes, com um aluno atrás do outro e o professor lá de giz e saliva. Eu imagino a escola pública, aquela que permite ao aluno ir para a sala laboratório, onde ele possa estudar, por exemplo, a língua portuguesa como laboratório. Se é química, vamos lá no laboratório de química. Se é matemática, vamos criar possibilidades no laboratório de matemática. Se é história, um processo material, todo lá de produção, de análise de fontes, enfim. De todas essas coisas que faz com que ele deixe a teoria. Porque a teoria só acontece quando eu pego a prática E confiro. e vou conferindo e refazendo o caminho que me leva a teoria. Que é o chamado processo empírico, né? É você, através da prática, testemunhar e testificar essa teoria, não é isso? Você sabe, eu vou deixar para o próximo intervalo um questionamento bom para você ir pensando. O comunismo, nós sabemos que, como teoria, certo? Era extraordinário, porque nivelava todo mundo com relação ao saber, com relação ao desfrute, etc. e tal. Provavelmente Engels, Feuerbach, o próprio Lenin, certo? Tinha ideia realmente, o Karl Marx, de como deveria ser. Ao colocar na prática, parece que isso não deu nenhum resultado satisfatório. E, no meu entender, as duas Alemanhas são o norte para a gente perceber essa diferença. A Alemanha capitalista, ocidental, olha o desenvolvimento dela, carregando a outra que era comunista. Eu quero ver a tua opinião logo depois do nosso intervalo. Dourados de Revista vai e volta já já.